Falando em licitações, principalmente de cunho estratégico, para você seguir e se diferenciar nesse mercado que, apesar de pouco explorado, é um mercado muito competitivo. E como que você vence competitividade? Com preço ou com estratégia, voltada à diferenciação. Estratégia pode ser várias coisas. Produtos exclusivos, produtos diferenciados e pode ser formatos de preparação e análise bem específico através de um método que eu utilizo no meu dia a dia e agora eu vou começar a descrevê-lo para vocês através de um passo a passo definitivo. Para fazer uma análise estratégica de um processo de licitação, isso é feito de forma antecipada ao processo ocorrer, obviamente, você tem que avaliar basicamente três coisas: riscos logísticos, riscos técnicos, aderência técnica e riscos jurídico/financeiros. São três óticas que você precisa ter antes de participar de qualquer processo. Você precisa estudar esse cliente e esse processo que você está interessado em participar nessas três óticas antes mesmo de apresentar sua proposta. Então, primeiro a gente tem que avaliar se a gente tem logística para entregar ou para executar aquele serviço. Segundo, a gente tem que avaliar se o que a gente vai oferecer para o órgão, seja um serviço, seja um produto, atende de fato à exigência do edital, ao que está escrito no edital, né, em seus anexos, e a aplicação do produto. A gente vê muito produto mal escrito e a empresa entrega e vende e tal, mas o produto não serve para a finalidade que ele foi definido por algum erro. Então, o fornecedor idôneo, ele tem muito mais zelo, muito mais cuidado a identificar que aquele produto ali não vai ser aplicado. Isso evita prejuízos, tanto para a administração quanto para as empresas. Terceiro e último, não menos importante, risco financeiro/jurídico. Financeiro porque órgãos públicos possuem ciclos financeiros diferentes, prazos de pagamento diferenciados do mercado de varejo, do mercado B2B, do mercado de vendas direta como um todo. Então você tem que se preparar e ser consciente do ciclo financeiro daquele órgão público, daquele cliente que você está interessado. E cada órgão público pode ter ciclos financeiros diferenciados. Exemplo, Estado, prazo de pagamento pode ser até 15 dias. Eu vejo algumas prefeituras com prazo de pagamento em até 10 dias úteis. Eu vejo outros lugares com prazo de pagamento de 30 dias corridos. Enfim, cada edital ele vai trazer essa peculiaridade, essa especificação do modus operandi daquele processo e daquele órgão. Quando você entra num processo sem estratégia, sem análise de riscos, sem esse posicionamento, você não passa de um aventureiro. Você vai ser surpreendido, na maioria das vezes, isso de forma negativa, com coisas que você não sabia. Então, a entrega, o órgão, por exemplo, é na cidade de Belo Horizonte. E aí tem processos que essa central licita e a entrega é em outro lugar. Então, se você não lê bem o edital, não se prepara, você incorre em algumas surpresas desagradáveis. Vou te dar 3 rápidos exemplos de falta de preparação e suas consequências. Então vamos falar primeiro de logística. Existem vários órgãos que têm centrais em determinadas cidades e ele tem unidades em vários outros municípios no Brasil inteiro. Exemplo, Correios. O Correios, ele é de Belo Horizonte, então a central, a matriz de compras do Correio, ela é em Belo Horizonte, ele compra para o Brasil inteiro. Então se você não se atentar aonde a entrega daquele produto que você está interessado em vender ou serviço que você está interessado em prestar, você ganha uma licitação que é para fazer um serviço no Nordeste, você estando em Belo Horizonte, por exemplo. Então, se você não se atenta ao risco logístico, você já entra errado. Segundo, o produto ou serviço que eu vou entregar, ele é de fato resolutivo, ele é funcional, ele atende a que esse órgão quer? Mas, Maiber, não tem tudo lá no edital. Você, fornecedor, pode entrar em contato, pode pedir esclarecimento, pode fazer uma visita ao órgão para entender para qual que é aquela demanda, qual que é aquela aplicação daquele produto e você ter 100% de certeza que você está entregando de fato o melhor e o que ele precisa. Eu nem falei de preço, tá? Preço é depois. Primeiro a gente tem que observar essas coisas. Terceiro, risco financeiro/jurídico. Risco financeiro, se você não se prepara para fazer aquele investimento, então o órgão público, você só compra depois que vende, geralmente. Não é uma obrigação você ter um estoque, porque você tem prazos mais alongados de entrega e execução. Porém, quando você assina o seu contrato e quando você recebe essa ordem de fornecimento, você precisa comprar o produto. Então, se você não está preparado financeiramente para comprar aquele produto, pagar aquela mão de obra, para executar aquele serviço, como você vai executar? Você não vai conseguir cumprir o contrato. E você tem que estar consciente que demorará 30 dias, 45 dias,
50 dias para receber, dependendo de cada órgão. O órgão só vai liquidar sua nota fiscal depois do ateste, que é o recebimento definitivo do produto ou serviço. Então, depois que você executar ou entregar o produto, essa nota fiscal ela vai ser atestada, ela vai ser assinada, e aí sim ela vai ser encaminhada para os setores responsáveis. Muito provavelmente, os 30 dias em média, muito provavelmente esses 30 dias só irão começar a contar depois da data do ateste da nota fiscal. Então, se você também não se prepara para isso, você não recebe dentro do prazo que você esperava. Quando você não recebe ou você não tem capacidade financeira de iniciar ou entregar seu produto, você não cumpre o contrato. Você é penalizado, você é notificado, pode ser multado. E aí sim a gente tem riscos jurídicos de suspensão de licitar, de sanções administrativas, né, prejuízos que você tenha causado aos órgãos públicos por falta de execução do seu serviço. Então isso você pode ser responsabilizado por isso, se não documentado. Se você não recebe o recurso daquela venda por algum erro, enfim, você também não consegue muitas das vezes ter certidões, ter a regularidade fiscal da sua empresa em dia. E isso também afeta, porque os órgãos em geral, eles não pagam as empresas que estão com certidão de débitos positivas. Então você precisa estar dentro da regularidade fiscal também para receber. Então, se você não avalia todos esses pontos, todos esses critérios antes mesmo de você entrar num processo, você é um aventureiro e você está fadado uma hora ou outra ao fracasso no processo de licitação. Pode dar certo uma vez, 2 vezes, 10 vezes, mas o dia que der errado vai ser muito traumático. E é para isso que eu quero trazer essas informações para vocês. Primeiro risco que a gente tem que gerenciar, e eu uso no meu dia a dia como critério de escolha de processos, é o risco logístico. O que é o risco logístico? Eu entendo que determinados produtos só poderão ser vendidos para determinadas regiões. Daí você delimita sua área de participação. Por exemplo, eu vendo merenda escolar, ou eu vendo hortifruti, né? São verduras e precisam ser extremamente frescas. Você imagina eu no Sudeste participando de uma licitação de entrega de verduras frescas no interior do Amazonas. É impossível que essa logística aconteça. É impossível você entregar uma coisa no interior do Amazonas, fresco, refrigerado, em 4 horas. Se for possível, é inviável financeiramente. Então você precisa entender quais produtos você tem capacidade de cumprir os prazos logísticos para realizar essas entregas. Por exemplo, você vai conseguir delimitar a sua área de atuação para aquele tipo de produto. Um exemplo seguindo essa lógica que eu trouxe. Se eu vendo hortifruti, se eu vendo alimentação, materiais extremamente perecíveis, eu tenho que diminuir meu raio de atuação para eu conseguir ter tempo de ação. Se eu vendo produtos de informática, eu posso vender para qualquer lugar, porque um produto não é perecível e o grau de utilização daquele produto não necessariamente é urgente. Não precisa de uma hora para outra, como a alimentação que precisa ser mantida diariamente. Então aí você tem uma área de atuação maior, um raio de atuação maior pela complexidade do produto. Quando você começa a entender disso e você tem claro na sua cabeça a sua capacidade de execução e a sua capacidade de atuação, você começa a delimitar a sua área de trabalho, sua área de atuação. Eu vou trabalhar só dentro do meu estado? Não, vou trabalhar numa região, sudeste, nordeste, vou trabalhar só no norte, vou trabalhar só no sul. Isso estando claro, faz parte da sua estratégia e do seu posicionamento. Partindo daí, dentro da minha região de atuação, pelo que eu quero fazer, quais produtos é factível que eu possa vender? Quais produtos eu tenho capacidade de entregar com presteza, com agilidade, com precisão. Daí você afunila mais um pouco ali aquelas pesquisas e buscando as oportunidades que mais fazem sentido para o seu negócio. Então, essa é uma avaliação básica de risco logístico. Um risco muito importante que precisa ser avaliado, eu tomo esse cuidado, é uma coisa que faz parte do meu DNA de trabalho, é o risco que eu chamo de aderência técnica. Aderência técnica é uma nomenclatura que eu trouxe para informar o tanto que você está atendendo o edital, o tanto que você atende a necessidade do termo de referência. Não só o que está escrito, mas de fato a aplicação. Lembra que licitação é uma ferramenta, licitação é meio, é uma forma de um processo de compra. Depois que você vende por licitação, você tem que executar o serviço. O órgão vai usar aquele produto. E esse produto ele tem que funcionar. O serviço ele tem que ser funcional para a finalidade que ele foi contratado. Então, eu preocupo muito com isso, e eu acho que todo mundo deveria se preocupar também, em entender se o que você está oferecendo é realmente o que o cliente precisa. Não necessariamente o que ele quer, mas o que ele precisa. Mas, Maiber, a função é do órgão público em fazer isso. Sim, a função deveria ser do órgão público, sim, especificada
adequadamente, fazer a aplicação adequadamente. Tudo deveria vir pronto, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. E infelizmente, muitas das vezes, você fornecedor vai ter que interpretar, ver, você é especialista naquele produto ou serviço. Então você sabe se ele está correto ou não. Você sabe se vai dar errado ou não vai dar, ou não. Então ali é seu dever solicitar um esclarecimento, fazer um contato com o órgão, entender aquela aplicação e sinalizar se tiver alguma coisa errada, porque você é interessado. Se você vende um produto que ele não consegue ser utilizado, você vai ter problema no recebimento desse produto e a culpa não é sua. Só que sabendo disso, você pode prevenir e diminuir esses riscos, né? Então, primeiro, olha muito a aderência técnica. O que você vende é o que o órgão precisa? É o que o órgão quer? E isso vai ser funcional? É bom? Não é bom? Entenda, isso não é para qualquer produto, tá, pessoal? Então, se eu estiver vendendo uma caneta, é óbvio que eu não vou precisar ficar fazendo todas essas análises, todos esse critério. Mas eu estou falando, se eu estou vendendo um painel solar, se eu estou vendendo telhagem, se eu estou vendendo algum serviço de engenharia, de microengenharia, algum serviço de restauração de algum produto, enfim, tudo isso, cada um no seu mercado, tem que ter consciência e capacidade de avaliar se aquilo que está escrito existe, se aquilo que está escrito é coerente, se aquilo é congruente, se a gente vai conseguir de fato executar e entregar. Porque não é só vender, licitação não é só ganhar. Depois que ganha, tem que entregar, tem que executar e aí você vai receber. Então o risco de análise técnica é muito importante. Agora eu vou falar para vocês riscos financeiro/jurídicos. Muito importante também. No risco financeiro, nada mais é do que você entender o ciclo financeiro daquele produto e daquele órgão. Então, a maioria dos editais hoje, eles têm como praxe o prazo de pagamento de 30 dias corridos após o ateste da nota, né? O edital traz, após o recebimento do material. Porém, na parte do edital que ninguém lê, que não é interessante ao fornecedor na hora de participar da licitação, lá está escrito que o recebimento definitivo do produto vai ser, muitas das vezes, 10 dias após a sua entrega. Depois de uma avaliação, depois de um estudo, para ver se o produto que foi entregue é o produto que de fato foi comprado. Só aí que o almoxarifado ou o recebedor daquele produto vai atestar a nota fiscal. Atestar é o que? Assinar e falar que ok, eu recebi o produto conforme eu solicitei e essa nota está liberada para pagamento. Após isso que essa nota é encaminhada aos setores responsáveis para fazer lançamentos contábeis e para fazer liquidação e ordem de pagamento, etc. Isso pode demorar 15 dias e depois que essa nota for encaminhada, são 30 dias para fazer o pagamento. O que isso trouxe para nós? Um ciclo financeiro médio de 45 dias. Se você não está preparado para 45 dias suportar aquele investimento que você fez lá atrás, você está em sérios problemas. Se você está contando com aquele dinheiro para manter sua operação em dia, você tem que estar com a conta muito na mão. Entendendo adequadamente os prazos, você consegue se programar e se preparar para isso. Ou mesmo entender que esse processo ele não é para o seu momento atual. Várias vezes eu já tive oportunidades de vendas milionárias, de serviços gigantes que eu sei que eu teria capacidade técnica de executar e de entregar, mas eu não tinha capacidade financeira de o fazer. Com que adianta você vender um produto de 100 milhões de reais, sendo que você não tem dinheiro para comprar ele, para entregar? E isso é uma preocupação que você tem que ter antes, não na hora que você vai entregar. Você tem que saber se você pode ou se você não pode. Então isso é muito importante. A não observância do risco financeiro, ela vai te acarretar em riscos jurídicos. Por que o jurídico é por último? E por que eu deixei junto com o financeiro? No final, todos os pontos que você não atender, todos os riscos que você deixar de analisar, eles vão culminar em uma consequência jurídica, através de uma penalização, de uma notificação, de uma suspensão de licitar, de uma multa financeira, de fato, né? Um percentual daquele contrato ou daquele residual do contrato que não foi executado. Então você vai ser onerado com isso tudo. Isso afeta a sua reputação. Então, se você... tudo vai culminar em riscos jurídicos. Imagina uma empresa que vive de licitação exclusivamente. A partir do momento que ela foi declarada inidônea ou ela foi suspensa de licitar, ela é uma empresa que está com um CNPJ sujo, é uma empresa que está marcada. Afeta a sua reputação. Afeta porque outros órgãos, outros clientes tiveram experiências negativas
com a sua empresa. O risco jurídico, ele é intangível. Ele tem a parte tangível, que é a relação de multas, etc. Mas ele é intangível, porque ele pode manchar a sua reputação em determinado mercado. Segunda coisa, mas Maiber, e se eu fizer tudo certo? O que eu ganho? Existe alguma coisa? Existe. Um dos documentos de qualificação técnica dos editais se chama atestado de capacidade técnica. Quando você entrega o produto no prazo, quando você entrega o produto correto, quando você faz sua análise financeira, não tem problema com sua nota fiscal e faz o recebimento adequado, a gente entendeu que teve uma experiência boa para todos os lados, tanto para o fornecedor quanto para o órgão comprador. Naquele momento, você pode solicitar ao órgão um documento chamado atestado de capacidade técnica. O que é isso? É a prova social, é o testemunho, é aquele órgão comunicando formalmente através de um documento que você, empresa, entregou adequadamente, nos prazos combinados, da forma combinada, o produto que foi contratado. Ele está testemunhando a seu favor, te dando um atestado de capacidade técnica de execução daquele objeto, daquele processo. Então isso é documentação para subir o nível das suas licitações. Então vão ter editais que vão solicitar atestados de capacidade técnicas bem específicos. E se você não tiver, você não consegue ganhar, você não consegue ser habilitado no processo, porque você deixa de cumprir esse requisito muito importante. E você só consegue obter esse enxoval de documentos realizando os processos, realizando adequadamente os processos. E aí sim, você vai juntando ali uma biblioteca de documentos que vão te capacitar e vão te dar muito know-how para fazer esse serviço, entregar aqueles produtos em vários órgãos diferentes.